Shalom Aleichem, Malachim. Olá, queridos, mais um final de tarde aqui com vocês no programa Medicina Tridimensional, Corpo, Mente e Espírito. Todas as sextas-feiras eu, Monique e o Dr. Pablo falamos sobre algum tema relacionado à saúde e doença do ponto de vista da medicina integrativa. Uma medicina que olha os problemas de uma maneira totalmente diferente da medicina tradicional. Nosso assunto hoje é memória. Você que aí está me ouvindo, tem sofrido de perda de memória? Uma coisa muito comum que eu tenho visto hoje é as pessoas estarem bastante esquecidas, e eu particularmente acredito que é uma das causas, quer dizer, que tem acontecido isso, é pelo fato de muita informação. E na maioria das vezes, muita informação inútil. Então vocês imaginem que você vai acumulando tanta informação que parece que dentro da caixinha do nosso cérebro já chegou um ponto que se esgota. Claro que isso vem acompanhado também de vários outros motivos que nós vamos falar aqui no decorrer do programa. E você vai estar atento para poder perceber o que está acontecendo com você, se a sua perda de memória tem sido momentânea, se isso tem acontecido com mais frequência e algumas dicas do que você pode fazer para ajudar a que você tenha uma memória maior. Boa noite, gente. Eu não sei o que vai falar. Perdeu a memória. Perdi a memória. É um pouco de brincadeira, mas hoje é mais frequente os jovens ficarem perdendo a memória, e na faixa dos 30, dos 40, por aí, que nem bem você falava, estão perdendo a memória. Não é só as pessoas mais idosas. Eu não falei a idade. Mas nessa faixinha de idade estão começando a perder a memória por uma série de motivos, não? Estresse e demais. Agora, as percas de memória, para você poder melhor avaliar, você tem que saber se elas são esporádicas de vez em quando ou se elas estão sendo frequentes. Se essa perca de memória frequente está te atrapalhando na tua vida, se você está esquecendo coisas importantes, se você está esquecendo de fazer tuas tarefas, cumprir teus horários, cumprir tuas obrigações do dia a dia, se isso já está te começando a atrapalhar, você precisa consultar alguém que saiba um pouco sobre memória, que comece a ver alguma causa de algum tipo de doença ou algum tipo, às vezes, no nosso tipo de medicina, a gente não espera você ter uma doença para a gente começar a tratar. A gente pode começar a te tratar quando você já está com algum tipo de alteração que foge aos parâmetros de otimização, do melhor que poderia estar um paciente. Tá? Gente, porque se você for parar para analisar, né, o pessoal anda tão cansado, tão estressado, que pode ter certeza absoluta, envolvendo questões emocionais ainda do dia a dia, que isso com certeza pode afetar e muito a sua memória, porque o estresse e a pessoa que não descansa, inclusive nós vamos falar aqui da pessoa que não dorme, tudo isso tem uma influência. Então é como se o cérebro da gente aprontasse uma traição, né? Ele trai a gente, porque você tem aquele compromisso, aquela coisa que você tem que fazer e de repente você se dá conta que você esqueceu. É óbvio que isso tudo tem que ser analisado com muito cuidado, porque vai depender do grau dessa tarefa que você está executando, se isso tem se repetido várias vezes, se você é uma pessoa que esquece com frequência os seus compromissos, se você está com uma dificuldade de realizar as suas tarefas diárias, não é, Pablo? Tudo isso vai apontar se isso é uma coisa momentânea ou se de repente você está partindo para uma situação mais permanente. As doenças, vamos falar um pouquinho das doenças, essa é a minha parte, não? Não, aqui a gente fala de saúde. De saúde, mas vamos falar assim, em quem é mais comum a perca de memória ou é mais notório? É mais notório nas pessoas que têm
Alzheimer, tá? É mais notório nas pessoas que têm lesões traumáticas no cérebro, essa perda de memória e demências, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas. Depois a gente vai falar um pouco mais daquela perda de memória dos jovens, não? O Alzheimer é aquela que a gente chama hoje, podemos falar que é tipo uma diabetes cerebral. Você vai envelhecendo o seu cérebro. Por quê? Isso, porque vai comprometendo a atitude da pessoa e até a parte cognitiva, gente. A parte cognitiva é aquela parte do entendimento. Do entendimento. A pessoa não vai se perdendo, né? Para de ter atitude para fazer as coisas. Ele começa a se perder, não só um problema de memória, mas não tem entendimento das coisas. E também não tem iniciativa. Exatamente. E aí, essa doença, ele vai atrofiando o teu cérebro. Ele vai deixando o teu cérebro cada vez mais pequeno. As pessoas com demência vascular, aquela que chamam demência senil, você está velho, ele começou a perder a memória. Isso porque a gente vai envelhecendo e os vasinhos sanguíneos vão se entupindo. Mas, gente, isso não é normal. Você pode envelhecer, mas sem ficar velho. Tá? Existe um monte de coisas que você pode fazer para você se prevenir. Você chegar aos 90, 95 anos e você estar bem, mentalmente bem. Nessa idade, o que mais... Quando a gente chega na terceira idade, que eu não gosto dessa palavra, mas quando a gente chega a uma idade mais avançada, tudo que você tem de mais precioso é tua mente. Tá? É tua mente. É teu corpo para poder andar, se mexer, tua força muscular, mas muito disso não serviria se você não tiver uma mente. Estou lúcido, estou aqui. Então, perder isso é perder uma coisa muito preciosa para você perder. E sabe o que eu acho importante a gente falar para os nossos ouvintes também, Pablo? Da importância de você saber que se você tem alguém com Alzheimer na tua família, começo de Alzheimer, acredite, você pode melhorar muito essa situação, conseguindo reverter, porque hoje tem estudos dizendo sim que você pode, alimentando esse cérebro com gorduras boas, que nós vamos falar aqui, e retirando principalmente todo o açúcar da dieta dessa pessoa, incluindo carboidratos. A melhora é surpreendente, gente, porque você pode até fazer um link. Às vezes a pessoa que está desenvolvendo Alzheimer é aquela pessoa que adora comer um açúcar, que adora comer um carboidrato, e tirando esses componentes da dieta, introduzindo boas gorduras, a expressão do retorno cognitivo é bastante aparente, tá? Essa demência vascular que vai acontecendo também por lesões dos vasos sanguíneos, muitas vezes é causada pela pressão alta ou o grau de arteriosclerose. A pessoa envelhece prematuramente porque ela começa a oxidar. Já escutou falar dos antioxidantes? Então, verduras, frutas, legumes têm antioxidantes. Se você não come isso, você começa a oxidar. E oxida teu cérebro. Teu cérebro que é tão precioso oxida. Porque o processo de oxidação é algo natural, mas se você acelerar... Você pode tanto acelerar ele, tanto com a alimentação errada e condutas emocionais também exageradas que te provocam estresse, né? Como você pode também reduzir através da sua alimentação e do seu comportamento emocional frente às situações da vida. Sim, senhora. E tem também as lesões por traumatismo. Você teve um acidente de carro, aí tua cabeça chacoalhou e a partir daí você começa, a partir daquele acidente, você estava com síntoma, mesmo assim tua cabeça chacoalha, você acaba começando a perder a memória, aumentar de peso, ou você foi lá na montanha-russa com teus filhos, depois de um ano que você foi lá, ou de alguns meses, você começa a engordar, perder a memória, ficar mais lento. Essas são coisas que hoje... Quando você vai numa montanha-russa, você tem uma força gravitacional muito grande e isso pode chacoalhar teu cérebro e quebrar pequenos vasinhos sanguíneos que tem lá dentro. E você começa a ter lesão em uma glândula chamada hipófise, tá? E na hipotálamo. Se você tiver essas lesões, você começa a ter uma perca de teus hormônios, a pessoa engorda,
começa a ficar com a memória mais fraca, tá? Começa a ficar mais lenta, e aí sim é hora de consultar o médico. Sim, gente, porque, por exemplo, num acidente de carro, se o carro gira, você tem que imaginar que o cérebro também está girando. É como se ele sofresse uma torção, depois ele tem que voltar. E essa coisa que ele falou da montanha-russa é muito importante, porque, olha, quantos pais levam... Eu falo as crianças, porque as crianças estão em desenvolvimento, então elas são mais afetadas ainda. Evitem esses brinquedos de montanha-russa, porque isso faz um mal danado para o cérebro, trazendo consequências que, às vezes, como ele disse, vai aparecer depois de um ano, algum probleminha que você não teve nem ideia de que foi porque você foi naquele brinquedo que causa, deveria ser abolido isso. Um astronauta, um corredor de carros automobilístico, ele se treina seu corpo, treina tudo isso. Você entra na montanha-russa e faz as mesmas forças gravitacionais, mesmas forças agem sobre teu cérebro, sem nenhum tipo de treinamento nem preparo. Tanto, Pablo, que você vê que a gente sai dali meio, né? Todo mundo sai meio esquisito dali. Então, realmente é um brinquedo que deveria ser abolido. Então, para o Alzheimer, para a demência senil ou a demência vascular, para esse tipo de lições, bom, consultar um médico, porque aí já são tratamentos mais hormonais. Mas para esse tipo de envelhecimento que acontece mais na pessoa idosa, o que a gente pode fazer? Controlar sua pressão arterial. Nós já falamos outras vezes, todas as coisas que vocês podem fazer para manter a pressão arterial. Quem é hipertenso, Monique, ele tem um vaso sanguíneo grosso. Se você é hipertenso e toma remédio, você não pode parar de um dia para outro, porque seus vasos sanguíneos ficam grossos. Lentamente você tem que ir fazendo alguma série de coisas para você voltar a ter uma pressão normal. Mas seus vasos sanguíneos grossos não deixam irrigar com sangue teu cérebro bem. E você acaba envelhecendo esse cérebro. Tem uma pergunta aqui na live da Rádio Mundial, uma pessoa, Maria Aparecida, dizendo: estou muito esquecida, é grave? Então, Maria Aparecida, é o que a gente está falando. Se você está enfrentando, de repente, um momento estressante, teve alguma perda emocional, você anda muito cansada, não tem dormido direito, você tem como avaliar: puxa, eu estou um pouco cansada, vou diminuir um pouco o meu ritmo, vou parar de obter tanta informação inútil, fazer uma caminhada, uma yoga, meditar, isso tudo não custa, né? E observar, está num limite adequado, mas se você percebe que você está perdendo seus compromissos, que você está esquecendo a sua agenda, que você não está dando conta das coisas, levando, como se diz, né, está sendo traída pelo seu cérebro, é sim o momento de você procurar um médico, mas também ouvir as nossas dicas aqui dos alimentos que você pode introduzir na sua vida que podem fazer muita diferença. Como a gente disse, se a pessoa que tem Alzheimer coloca uma dieta adequada, melhor, imagina uma pessoa que está só com uma perda leve. Vou te dar uma dica bem importante sobre o Alzheimer. Para você que está escutando e tem alguém familiar com Alzheimer, não há muito tempo, mas uns 6 meses que ele está ficando, ou há um ano que ele está assim, vocês podem colocar isto em prática e vocês vão ver a melhora dele cognitiva, que é fantástica. Primeira dica, você tira tudo que tiver de carboidratos na comida dele. Ou seja, pãozinho, arroz, açúcares, bolachas, tudo que tiver carboidrato, gente, é açúcar em pedacinhos. Tá? Agora vem a pergunta que todo mundo está ouvindo. Mas eu vou dar o quê, então? Você vai dar carnes, vai dar verduras, você pode dar ovo. Com isso dá para viver. Ovo, gente. Frutas. Então, proteína, vamos colocar assim bem simples para as pessoas. Ovo. Pode dar todo tipo de ovo. Carnes, pode tomar. Óleo de linhaça. Óleo de coco. Agora, vamos lá. Segunda dica. Você vai dar todo dia 2 colherzinhas de chá, 2 colheres de chá de óleo de coco extra virgem. Óleo de coco extra virgem tem triglicéridos de cadeia média. Esse palavrão é alimento para o cérebro. Nosso cérebro é gordura, então, e ele se alimenta disso. Triglicéridos de cadeia média, que é o óleo de coco. Então, o óleo de coco, você faz um mingau com banana, você coloca onde você quiser. Todos os dias você dá 2 colherzinhas de óleo de coco e você começa em 30 dias, você já pode começar a sentir
como a parte cognitiva melhora, como a comunicação dele melhora, como ele começa a se lembrar um pouco mais das coisas e demais. Isso aí se faz de forma contínua, mas lembra, não adianta dar açúcares, carboidratos que inflamam no cérebro. Lembra que Alzheimer é tipo como se fosse um diabetes no cérebro. Então a gente tem que evitar esse tipo de alimentos, certo? Aqui tem uma ouvinte também perguntando se... Então, é a Maria Aparecida mesmo, falando que ela tem muita insônia. A nossa dica aqui é que você tome 2 cálices antes de dormir de cloreto de magnésio. Você pode encontrar o envelopinho na farmácia, diluir em 1,5 litro de água, você vai começar... É uma das possibilidades de te ajudar a começar a dormir. Agora, uma pessoa que está perguntando se a diabetes causa esquecimento. Com certeza, né? Vamos chegar aí. Já vamos chegar aqui. Então, assim, para terminar com essas doenças, principalmente do Alzheimer, ômega 3 de graça ou muito barato, você tem na sardinha, tá? Ômega 3 é uma gordura também boa para o cérebro. Ou você compra ômega 3 ou se põe no alimento sardinha. Minerais que faltam para o cérebro estão nas castanhas, nas nozes, aquelas coisas que a gente não gosta ou não come habitualmente. Ai, mas é tão bom, né? São gostosas de comer, você faz um mingauzinho, você faz do jeito que você quiser. As verduras, todo tipo de verdura, mas com cores mais fortes, principalmente sem agrotóxicos, não seria o ideal. E se você não tem essa possibilidade de não comprar sem agrotóxicos, ou seja, orgânicos, você pode que aquelas de estação. Aquelas de estação, toda verdura, fruta de estação, ela é mais barata e geralmente, como é de estação, usam menos agrotóxicos para isso, para seu cultivo. Aí, você pode usar azeite de oliva também. Essas primeiras dicas são as mais importantes para você realizar manter no um Alzheimer. peso ideal, porque também isso atrapalha, né? Sim. A obesidade sempre atrapalha qualquer problema que você tenha. E quem perguntou aí sobre o diabetes, também. É. O diabetes, lógico, o diabetes é igual que... Mexe com os vasos sanguíneos. Mexe com os vasos sanguíneos e ele acaba açucarando o teu corpo. Açucarar significa inflamar. Nós somos doentes hoje nesse mundo porque estamos açucarados demais. Então, açúcar no sangue acaba inflamando tudo. Tudo que inflama adoece e nosso cérebro oxida. Tá? Assim como certas outras partes. Então, antioxidantes em fartura, não precisa comprar na farmácia, você pode usar verduras, legumes, tá? Frescos, sem ferver, sem colocar nada, frescos. Agora, além dessas informações sobre uma boa dieta, como ele disse, óleo de coco, nozes, castanha, óleo de linhaça, azeite de oliva, ovos, é importante, gente, lembrar sempre do comportamento. Por quê? Porque uma pessoa que está em profundo estresse, esse estresse se torna crônico. A pessoa começa a ter dificuldade na vida, problemas, perdas, tudo isso vai acumulando, levando a pessoa a chegar no limite onde já não suporta mais armazenar tanta informação, tanto sentimento, tantas coisas. Então, também uma conduta paralela à alimentação seria uma caminhada, seria uma meditação, uma yoga, um tai chi. Tá, para as pessoas como falam, doutor, mas o que eu vou fazer se não sei meditar nem nada? Fica quieto, tá? Fica quieto no lugar, sem ler, sem ter que fazer nada, ficar quieto ou fazendo alguma atividade extra que você tenha, ir a um pintar parque. o parque, ou alguma coisa que você goste muito. Dançar, né? Tá? Fazer novas atividades. Que você deixe a cabeça quieta. Uma pessoa que dança, uma pessoa que faz yoga, uma pessoa que vai caminhar com uma musiquinha no ouvido, suficiente, nada obrigatório. E para quê? Para você relaxar teu corpo. Gente, estresse emburrece, e emburrece tira a memória, e tira a capacidade cognitiva, porque o excesso de um hormônio de estresse, ele vai detonando o nosso cérebro. Nós temos um hormônio que ele protege, mas a fábrica é a mesma. A fábrica sempre vai dar prioridade ao hormônio de estresse, que é o cortisol, e não ao DEA, tá? Que é o antiestressante, vamos falar assim. Então, com o tempo, o estresse crônico é emburrecedor, diminui seu QI, você não consegue raciocinar direito, tá? Acaba sendo uma coisa tóxica para nosso cérebro. Agora, você sabia que problemas na tireoide também interferem na memória?
Olha só, então você aí que tem um hipotireoidismo ou tem uma Hashimoto, alguma coisa assim, todo esse desequilíbrio hormonal também vai afetar na sua memória. Então, importante que você cuide, faça seus exames. Aquele que não sabe, às vezes, que está com problema da tireoide, o que nós vemos muito no consultório hoje em dia é que 90% das pessoas estão com a tireoide desregulada. Isso não afeta a sua memória. Dá estados de depressão, diminui a energia, a pessoa fica cansada, uma fadiga, sono. Você está cansado tireoide de é manhã, uma pérola no nosso corpo, né? Você está com as mãos frias e as pernas frias, o cabelo está caindo, a unha está rachando, a unha está descascando, certo? E a pele está seca, e você está meio lento para poder agir e fazer as coisas, provavelmente você tem um problema de tireoide. Como que eu sei? Você pode saber através de um exame, mas o exame não acusa tudo, porque tem até hipotireoidismo com exame normal. Então, o melhor exame é você medir a temperatura basal. Que é sem sair da cama todas as manhãs, deixa o termômetro ali do lado, coloca na axila sem levantar da cama, senão a temperatura altera. E fica ali com o termômetro por 8 minutos. Se a sua temperatura estiver abaixo de 36,6, anota por uns 20 dias. Pode procurar um médico porque você está com problema de tireoide. Aqui tem uma moça, Eliane, dizendo qual a quantidade necessária diária que um ser humano deve ingerir esses alimentos, esses bons alimentos. Olha, Eliane, eu acho que é o bom senso, né? Então você vai variando. Um dia você come umas castanhas, no outro dia alguns ovos. Nada de estufar. Eu sempre digo que coloque 80% da capacidade do seu estômago. Hoje se sabe, Monique, o seguinte: 5.000 calorias, como você vinha contando até agora, de carboidratos, vai te aumentar, vamos supor, numa pessoa X, coloca e aumenta 5 quilos. Agora, 5.000 calorias de carboidratos complexos ou de gorduras, não aumenta nada. Não aumenta nada. Então, a quantidade, quando o alimento é bom, não interessa a caloria. A quantidade, quando o alimento é bom, não interessa a caloria. Então, come. Está com fome? Come. Agora, não me põe carboidratos porcaria dentro da tua alimentação, porque senão aí você vai engordar. Então, moral da história, já está comprovado cientificamente, você pode ingerir bastante gorduras, você pode ingerir frutas, verduras, não formas de sucos, você pode ingerir carnes, tá? Mas você pode comer tranquilamente. Um exemplo meu, vou dar um caso meu particular. Eu comia 1.500 calorias de nossas castanhas só no café da manhã. Eu já não suporto, Durante não 30 consigo. dias eu perdi 2 quilos, além do que eu comia durante o dia. Então, assim, foi uma época que estava com vontade de querer comer castanhas e nozes, deveria estar faltando alguns oligoelementos, mas assim, não significa que você tenha que colocar o pezinho e ver, tudo isso muito psicótico e não leva para nada. Por exemplo, a carência de algumas vitaminas como a B12, o magnésio, o selênio e o zinco também causam falta de memória. Então, procurar alimentos ou suplementação que contenham B12, magnésio, selênio, zinco, que isso também vai contribuir muito para que você tenha e mantenha uma boa memória. Bom, Pablo, já estamos quase no final. A nossa dica, então, fica nesse conceito da alimentação, gorduras boas, e também na parte de você ter um lazer, gente. Vai procurar uma dança, como eu digo, uma caminhada, vai andar no parque, respira, procura processar bem aquilo que acontece na tua vida, não levar tão duramente as pessoas e tudo aquilo que se passa, o controle, tudo isso desgasta o cérebro e a gente vai chegando numa situação difícil. Relaxar o cérebro, relaxar sua vida para você que está estressado. Para uma pessoa que tem Alzheimer, tem também aplicativos na internet para você treinar esse cérebro. Procura na internet. Como fala? Aplicativo para quê? Aplicativos para você melhorar seu nível de memória no Alzheimer. Então, tudo bem? Bom, gente. Infelizmente, nosso programa acabou. A gente espera ter sido útil e contamos com os ouvidos de vocês sexta-feira que vem. Uma boa noite e um bom final de semana. Boa noite, gente.